Olá para você ligado na TV Câmara-Já, muito obrigado pela sua companhia, pelo carinho da sua audiência. A gente segue entrevistando os parlamentares que compõem o Legislativo jauense em mais uma rodada do programa Fala Vereador. E nesta edição eu recebo aqui no plenário da Câmara Municipal o vereador do PSD, Leandro Passos. Vereador, obrigado pela sua presença em mais uma edição. Eu que agradeço por mais essa oportunidade de poder estar aqui divulgando o nosso trabalho, né? Aquilo que nós buscamos para o bem da nossa população. A gente vai começar a prestação de contas, na verdade, do senhor com a população jauense, falando sobre alguns requerimentos que o senhor tem apresentado aí nas últimas sessões ordinárias e que dizem respeito à área de infraestrutura, algumas melhorias que os moradores têm pedido e que o senhor tem intercedido e tem solicitado ao Poder Executivo para que execute. O senhor está preocupado com a área do trânsito aqui do nosso município e fez o pedido da implantação de algumas lombadas em diversos pontos da cidade. Como é que o senhor enxerga essa questão? O trânsito está um pouco perigoso aqui no município? Olha, Ângelo, eu acho que isso que eu vou dizer aqui não é nenhuma novidade. As pessoas que transitam pela nossa cidade percebem que aqui se tornou caótico. Não diferente de outras cidades que cresceram nos últimos anos, a gente percebe que a estrutura viária, as ruas da nossa cidade são as mesmas de 40 anos atrás. E vamos imaginar o quanto de carros que não aumentou em todos esses anos. A gente percebe, inclusive, é fácil perceber, é só passar em um bairro antigo da cidade, por exemplo, a Vila Sampaio, ainda preserva muitos imóveis que não têm garagem. Passa ali pela Vila Sampaio e percebe isso. Às vezes as pessoas passam e não ficam atentas. Quantas casas por ali que não tem garagem? E hoje alguém que construir uma casa, uma residência sem garagem, vamos dizer um construtor, um comerciante, ele vai ficar com aquela casa encalhada. Quem compra uma casa sem garagem num determinado bairro, normalmente ou ele vai reformar ou ele vai demolir para construir outra. Hoje os carros fazem parte da cidade. Então, como a estrutura é a mesma de 40 anos atrás e com o grande aumento de veículos, a gente percebe que a situação se tornou caótica. O nosso trânsito, ele ficou realmente complicado. Quando a gente já conversando antes aí, falando, vários foram os requerimentos que eu fiz em atenção ao que as pessoas pedem para nós, pedindo lombadas nas vias da cidade. Existe alguma legislação que diz que é proibido colocar lombada porque pode acontecer de quebrar o carro realmente, né? O quebra-mola faz jus ao nome que tem, mas se nós percebermos e formos fazer um comparativo entre o risco que ocorre do mau uso de veículos, o excesso de velocidade, a falta de sinalização em determinados locais, a gente vai perceber que entre uma coisa e outra, entre o risco de se quebrar o carro, né, e o risco de uma pessoa ser atropelada ou de um acidente mais grave acontecer, então vamos colocar aí, né, a oficina e o hospital, é melhor optar pela oficina do que pelo hospital. O senhor prefere, claro, garantir a segurança dos moradores. Garantir a segurança das pessoas, né, dos moradores, porque realmente nós percebemos, eu ainda vou encaminhar um requerimento aqui para essa casa, a gente procura conversar também e a gente sabe das dificuldades, a falta de matéria-prima muitas vezes, mas inclusive eu comentei na sessão de ontem que ali perto da escola Porto Alvorada, outro dia eu esperando a saída da minha neta e aquele movimento danado, passou um rapaz com um carro ali, um carro meio antigo, um Santana daqueles quadrados, ele deve ter passado a 80 por hora, aquele movimento de crianças. Então, se existisse uma lombada um pouco ali atrás, ele teria reduzido a velocidade, não aconteceu nada. Ainda bem, mas poderia ter acontecido algo muito mais grave. O senhor colocou, inclusive, alguns pontos, né? A Avenida Dr. Luciano Pacheco, a Avenida Dudu Ferraz, são locais em que os motoristas às vezes abusam um pouquinho da velocidade. Abusam. E são locais, geralmente, a maioria desses requerimentos que eu propus aqui e outros vereadores também. Esse é um assunto recorrente aqui nas nossas sessões. Não é apenas eu que tenho dito sobre isso, porque os cidadãos nos procuram, né? Eles nos veem como uma maneira de levar as suas necessidades. E eu vejo essa questão do trânsito
não tirando o mérito das outras questões que a gente busca aqui, mas de extrema urgência. Nós precisamos encontrar uma saída, um meio termo. Logicamente que resolver nós não vamos conseguir, mas melhorar a sinalização é de extrema necessidade e aqui no nosso município. Inclusive o senhor pede reforço de sinalização em algumas rotatórias, enfim, atenção ao trânsito, né, vereador? Atenção ao trânsito, é isso. A sinalização horizontal também deixa muito a desejar em vários locais, precisa de pintura. Outro dia, conversando com o secretário, estava dizendo, inclusive tem um rapaz que trabalha, o Hélio, ele é responsável pelo trânsito aqui na nossa cidade, pessoa muito competente, há 35 anos, e nós estávamos falando sobre equipamentos, veículos que seriam necessários para transportar as equipes, e a gente se percebe pela conversa com ele, nós também temos um certo conhecimento desse tipo de trabalho, que com uma equipe certa, o equipamento correto, né, tudo certinho. Essa questão da sinalização horizontal, o pintar um pare bem grande nas esquinas, o refazer algumas pinturas, ajudaria em muito. Porque muitas vezes o motorista ele sai atrasado de casa, muitas vezes ele não passou por aquele local, ele passa por alguns lugares desapercebidamente, e se tivesse uma sinalização mais impactante, talvez diminuísse esse risco. Vereador, o senhor também está preocupado e tem dado uma atenção especial por meio de requerimentos aos parques infantis aqui do município. O senhor pediu, por exemplo, mais recentemente, uma infraestrutura melhor em um parquinho que existe ali no Jardim Paraty. Isso no que diz respeito ao calçamento e uma mureta também de contenção para quando a água da chuva escoa e passa por ali. Perceba bem, ali, Ângelo, são 4 bairros: Comerciário, Világio de Roma, Paraty e o Itatiaia. Sim. Né? O Paraty ele é visto como, ainda as pessoas veem, né, como um bairro assim, mais de lazer, onde tem várias edículas, mas também é residencial. E o Itatiaia, que é mais para baixo, ele é bem mais residencial. Essa rua que nós colocamos, que tem esse parque infantil, ele é um lugar, o parquinho é novo, tá bem colocado ali, está no centro do terreno, inclusive nós mostramos as imagens, mas tanto o entorno do parquinho como o outro lado da rua não tem calçamento. O outro lado da rua, ele tá ali mais ou menos uns 250 metros, eu calculei aproximadamente, sem calçada. Inclusive foi filmado uma pessoa subindo, um rapaz subindo na rua. É uma rua de mão dupla. Agora imagina se ao invés de ser um rapaz, uma pessoa nova ali, é uma mãe com um carrinho de bebê empurrando ali naquele lugar, 2 carros passando no mesmo momento, é um risco grande, né? Falando do trânsito. Então é necessário o calçamento dos 2 lados, e a questão do parquinho, nós podemos fazer até um comparativo aqui com o Parque do Rio Jaú. Aquele parquinho está no centro, se fosse feito o calçamento em volta, e como aquela rua, nós já presenciamos em dias de chuva forte, que vem desde lá do Comerciário, Paraty, desce toda aquela rua ali, se não for feito um muro de contenção, numa chuva grande dessa, é bem provável que leve até o banco ali do parquinho. Então, se fosse feito uma mureta de contenção naquele lugar, o calçamento em volta, mais alguma coisa, uma academia ao ar livre ali, por exemplo, junto com aquele parquinho, é um lugar de diversão, não só para as crianças, para os adultos, né? Comparado com o Parque do Rio Jaú, que a gente percebe que nos domingos, muitas pessoas agora, fruto de um requerimento nosso, também foi aberto novamente o Parque do Rio Jaú, né? Então, uma ótima notícia, né? Está aberto ali, funcionando, e a gente percebe, é só passar lá no domingo à tarde para ver quantas pessoas que frequentam aquele ambiente. Talvez numa proporção menor, mas ali no Paraty também, se bem aproveitado esse terreno, seria muito bom. E ali, logo abaixo, no Itatiaia, o senhor também solicitou à prefeitura que estude a possibilidade de implementar um campo de futebol ali para as crianças, para gerar recreação e diversão? Sim, ali existe uma área institucional, é a última rua do Itatiaia, né? O pessoal fez uma horta ali, eu acho que é a área verde, tem uma horta feita, e do lado ali tem um terreno plano que seria muito bom se pudesse se fazer um campo de futebol. Nós já fizemos contato também com o secretário ali. Com certeza esse é um pedido que vai
que vai acontecer, fazer um campo de futebol, e nós buscamos, junto com outros vereadores também, né, como é o caso do Bill Lucchesi, que é muito voltado para o esporte, e nós percebemos isso. O meu trabalho, que eu desenvolvo já há tantos anos com comunidade terapêutica, a gente percebe que existe uma grande dificuldade, a gente percebe a situação das pessoas na rua, existe uma grande dificuldade de fazer com que as pessoas saiam do mundo das drogas. E o esporte, talvez um campinho de futebol desse, um parquinho, uma academia ao ar livre, se ele tiver monitorado, tiver pessoas ao lado ali, pode ajudar em muito que a criança, ao invés de ir lá conversar com o traficante, ir para um outro lugar, ele possa estar ali brincando, se divertindo. Eu vejo o esporte como um antídoto. É muito mais fácil e mais barato prevenir do que remediar, né, vereador? Incomparavelmente, e muito mais eficiente. Bom, nós teríamos muitos outros assuntos, vereador. Ficou para trás, o nosso tempo já se esgotou. Vai ficar para uma próxima. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Eu que agradeço por mais essa oportunidade. Pois bem, nós recebemos hoje aqui no Fala Vereador o Leandro Passos, do PSD. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo programa.